Irmãos, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os amados irmãos, né? E já fico de certa forma até constrangido, porque nós temos aí pessoas que ministram a palavra com maestria, pastor André, pastor Natanael, pastor Joel, diácono Felipe, tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus que ministram a palavra de Deus aqui, mas o Espírito Santo de Deus produz isso em nós, né? Pastor sentadinho ali para ouvir um jovem, né? Posso falar que eu sou jovem? Prega. Pastor André. E o Espírito Santo de Deus produz aí essa humildade em nossos corações. Amém? Então quero, sem mais delongas, queria pedir para que os amados irmãos abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 21 e 22. Evangelho segundo Marcos, as boas novas segundo Marcos, capítulo 2, versículo 21 e 22. Eu vou estar fazendo a leitura e peço para que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Amém, irmãos? Diz assim para nós: ninguém deita ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Amém? Cadê o diácono Felipe? Cadê aquela musiquinha, aquela música de fundo aqui que sempre colocam aqui? Cadê? Poxa, na minha etapa não vai ter, não é? Cadê aquele? Vou pedir para tocar aqui para mim aqui, ó. Tô precisando de um tangedor aqui, de um Davi. Solta aí, varão. Aí agora vem até uma inspiração, né, irmão? Que beleza. Eu vou ler novamente aqui, irmãos, com os irmãos, o versículo 22, tá bom? Acompanhe comigo aí. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Amém, irmãos? Deixa eu ver se eu tô com um probleminha aqui. Rapaz, que prova. Parou de funcionar meu notebook. Olha aí. Vou utilizar o celular. Presta aí. Parecendo a Assembleia de Deus, ó, muito silêncio aí. Vai dando glória aí, irmão. Vai dando glória, vai glorificando o Senhor. Deus vai falar. O inimigo já está derrotado, em nome de Jesus, amém? Rapaz, o negócio estava aqui funcionando, rapaz. Eu tinha pensado já nisso, já. Vou tentar fazer a leitura aqui do esboço no celular. Amém? Então, irmãos, eu confesso aos irmãos que nas minhas leituras, né, diária, né, quando a gente vai buscando a palavra de Deus, vai lendo a palavra de Deus, eu confesso que eu me deparei com esse texto aqui e eu fiz igual o pastor Joel faz, né? Poxa, que trem é esse? Roupa velha
remendo de roupa nova, odre velho, vinho novo que se entorna dentro do odre, deu uma bugada. E eu me propus, a me debruçar nesse texto para poder entender que trem é esse, o que Jesus estava querendo falar com isso. Para que a gente possa entender de fato o que Jesus queria falar com isso, a gente precisa fazer rapidamente aqui uma contextualização histórica para que o nosso entendimento não fique inepto, a gente consiga entender. Porque a gente sabe que um texto fora de contexto é pretexto para heresia. Se você pegar um versículo, eu aprendi assim, pastor Joel me ensinou isso, pastor Joel, se você pegar um texto da palavra de Deus, analise ele à luz de toda a Bíblia. Então, quando eu peguei esse texto aqui para ler, eu analisei todo o Evangelho de Marcos. E de forma contextualizada aqui, irmãos, queria que vocês prestassem atenção comigo aqui. O povo de Israel, todos nós conhecemos a história do povo de Israel, A gente sabe que o povo de Israel vivia oscilando entre dois pensamentos e entre duas atitudes. E que dois pensamentos e duas atitudes eram essas? Ora, eles estavam seguindo a Deus, cumprindo a lei de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, sacrificando, estavam ali andando na presença de Deus. E quando eles faziam isso, qual era a consequência disso? Eles tinham uma vida abençoada, eles tinham uma vida próspera, eles tinham uma vida abundante. Mas todas as vezes que o povo de Israel, ele decidia se afastar de Deus, descumprir a lei de Deus, qual era a consequência disso? Eles passavam de uma vida abundante para uma vida miserável e desgraçada e debaixo de escravidão. E por muitas das vezes aconteceu isso na história do povo de Israel. E Deus, como forma de disciplinar o seu povo, muitas das vezes levantava povos estrangeiros para escravizar o povo. E todas as vezes que isso acontecia também, quando o povo de Israel estava lá no fundo do poço, eles se lembravam do Deus dos pais deles, de um Deus poderoso que havia livrado os seus pais de muitas coisas, de muitas lutas, de muitas batalhas. E quando eles se voltavam para Deus, Deus levantava um libertador. Todas as vezes. Eles se voltavam para Deus, Deus levantava um libertador, levantava o profeta, a fim de trazê-los de volta para a presença de Deus. E curiosamente, irmãos, na época de Jesus, alguns anozinhos atrás, o próprio Deus falou pela boca do profeta Malaquias e denunciou o pecado do povo. Acompanhe comigo aí o que Deus disse pela boca do profeta Malaquias em seu livro, no capítulo 1, versículo 6 até o 10. Malaquias, abra sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Malaquias, capítulo 1, versículo 6 ao 10. Deus denunciando o pecado do povo. Olha o que Deus fala. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus falando. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. Deus falando com os sacerdotes, presta atenção. Que desprezais o meu nome. E vós dizeis ainda, em que havemos desprezado o teu nome? Aí Deus denuncia o pecado do povo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal?
E quando ofereceis o que é enfermo, isso não é mal? Passando ali lá para o versículo 10, já na parte B, Deus ele vai falar algo pesado aqui, ó. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei oferta da vossa mão. E nem aceitarei a oferta da vossa mão. Deixa eu me acertar aqui. Agora sim, ficou melhor. Não aceitarei a oferta da vossa mão. O povo, Deus pela boca do profeta Malaquias denunciou o pecado do povo. Então, o povo de Israel já na época de Jesus estava nesse período em baixa, afastado de Deus. E, como de praxe, Deus enviou um outro povo estrangeiro como forma de disciplinar o seu povo. Dessa vez, anteriormente, Deus havia usado para disciplinar o povo os egípcios. Lembra-se? Os babilônicos, né, que tinha como imperador o Nabucodonosor. E todas as vezes, como eu falei anteriormente, Deus levantou um libertador. Dessa vez, já na época de Jesus, porque o povo estava em pecado, e Deus tirou aquela sua mão abençoadora sobre o povo, e como forma de disciplinar o povo, Deus utilizou o Império Romano, poderoso Império Romano. Só que o Império Romano, eles escravizavam o povo de uma forma diferente. Eles não faziam como os outros povos. Eles não pegavam ali os cativos e levavam para a sua terra. Eles não faziam isso, não. Os outros povos pegavam os cativos, escravizavam, levavam para a sua terra. O Império Romano não. O imperador ele não queria saber se o povo adorava outros deuses, qual era a atividade religiosa do povo. O imperador romano, ele simplesmente queria os impostos. Então ele destacava ali uma legião romana ali, né, para garantir ali o domínio militar, e ele impetrava sobre cada cidadão os impostos. A gente sabe que tem vários outros tipos de impostos, e muitas das vezes até lá no direito a gente estuda essa parte tributária. O direito tributário já nasceu lá de trás. Impetrava pesados impostos contra as pessoas. Só que como pagar pesados impostos se você é pobre? Se você não tem nem com que se alimentar, como é que você vai pagar um imposto romano que era cobrado por cabeça? Era difícil. E além do imposto romano que era cobrado, ainda tinha um imposto religioso. Um pai de família, uma família tinha que ainda destacar um animalzinho lá, um cordeiro, para entregar o imposto religioso, entregar como oferta para o templo. E aí não sobrava nada para aquela família. O que acontecia com aquela família pobre? Porque a maioria, né, majoritária do povo de Israel, e assim como nós falamos anteriormente, que a mão poderosa de Deus e abençoadora havia se retirado de sobre o povo porque ele estava em desobediência, e o próprio Deus denunciou isso por boca do seu profeta. O povo estava em sofrimento. O povo estava padecendo. E sabe o que muitas vezes as pessoas faziam para quitar as suas dívidas lá? Não tinha SPC e Serasa não, irmão. Se você não tinha como pagar a sua dívida, você poderia vender os seus filhos como escravos. E infelizmente, muitos pais de famílias fizeram isso, venderam os seus filhos como escravos, porque não tinham como pagar a sua dívida, então você pagava com trabalho. E muitas vezes também,
Quando a dívida era maior ainda, ele vendia toda a sua família e ele mesmo, toda a sua família virava escravo. Quando ele não falia de vez e viravam mendigos pelas ruas. E pior ainda, quando aquele homem morria, falecia, aquela viúva tinha que sustentar a sua casa. E para ela não se tornar uma escrava, e para ela não virar uma mendiga junto com os seus filhos, o que ele fazia? Muitas das vezes a gente vê na palavra de Deus falar. Ela migrava para a prostituição, virar prostituta, para pagar suas dívidas, para pagar o imposto romano, virar prostituta, para não virar mendiga, para não vender os seus filhos como escravo. Irmãos, o povo estava sofrendo porque se afastou de Deus. E o povo não só sofria por causa da miséria, da pobreza, não. O povo estava sofrendo também porque naquela época havia muitos doentes e doenças. Você imagina, você já pobre, escravo e doente. E a própria palavra de Deus vai declarar para nós e vai dizer que traziam para Jesus muitos doentes para ele curar. O povo estava sofrendo porque se afastou de Deus. E não somente isso, irmãos. O povo estava sofrendo porque estavam morrendo de fome, se tornando escravos, padecendo, com doença. E havia muitos endemoniados. Muitas pessoas endemoniadas que eram trazidas para Jesus curar. Só que havia no coração das pessoas uma palavra, uma promessa que iria se cumprir. Porque quando eles estavam lá no fundo do poço, eles se lembravam de Deus. Muitas das vezes acontece assim com a gente, né? A gente só lembra de Deus quando a gente está lá embaixo, né? Tem que se lembrar de Deus quando a gente está na bonança, para a gente não cair. O caos social estava imperando na vida daquelas pessoas. E eles se lembraram de que Deus havia dito que celebraria e que faria uma nova aliança com o seu povo. Deus havia prometido que, assim como no passado, levantaria um libertador. E celebraria um novo pacto com o seu povo. Acompanhe comigo aí. Livro de Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31 a 34. Acompanhe comigo aí, vou fazer a leitura, a gente ganha tempo. Olha o que Deus falou pela boca de Jeremias. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor dos Exércitos. E aí Deus vai falar pela boca do profeta qual é a aliança. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Porque eu lhes perdoarei a maldade. Já passando para a parte final, do último versículo, a parte B. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E no próximo ali, essa palavra que foi predita aqui pelo profeta Jeremias, Deus também ratificou essa promessa da nova aliança pela boca de um outro profeta. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e 20. Acompanhem comigo aí, olha o que Deus falou. Presta atenção, irmão. E lhe darei um só coração.
e lhe darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Nessa conjuntura que o povo estava sofrendo, padecendo, esperando a revelação do Messias e da promessa de uma nova aliança que seria celebrada, o povo tomou conhecimento que havia aparecido um certo homem misterioso aí, E esse homem, ele trazia uma palavra nova. Ele ensinava uma doutrina nova. Ele estava fazendo coisas novas que ninguém havia feito. Esse homem, primeiro, ele tinha domínio sobre a palavra, porque ele falava com autoridade. E quero destacar aqui, irmãos, que falar com autoridade não tem nada a ver do que é ensinado aí fora, de que falar com autoridade é você falar berrando, gritando, não tem nada a ver. O falar com autoridade é você ter um conhecimento profundo daquilo que você está falando. Jesus falava com autoridade porque ele conhecia profundamente as Escrituras. Isso se comprova porque Jesus, quando ele era um adolescente, temos adolescentes aqui no templo? Quando ele era um adolescente, ele já estava no templo discutindo com os doutores da lei. Você imagina um adolescente aqui discutindo a lei lá com os ministros do Supremo Tribunal Federal? Era Jesus. Mas porque ele conhecia tão profundamente a lei? Porque ele conhecia tão profundamente a lei? Porque na verdade, irmãos, ele já era Deus. Jesus já era Deus, ele já existia. O próprio apóstolo, o próprio João disse, ele já existia antes de mim. Antes que a palavra fosse escrita, ele já existia. Foi ele que deu a lei para os homens. Então ele conhecia de forma aprofundada a lei. Ele não somente tinha autoridade sobre a palavra, mas ele tinha autoridade também sobre os endemoniados, os espíritos imundos. Porque mediante uma só palavra que ele falava, irmãos, aquele espírito era expelido dos cativos. Ele tinha poder sobre as enfermidades também. Porque também mediante uma só palavra que ele falava, aquela pessoa era curada. A pessoa era cega, ele repreendia a cegueira e a pessoa voltava a enxergar. O surdo ouvia, o mudo falava, o paralítico andava. Ele não somente tinha autoridade sobre a palavra, sobre os demônios, sobre as doenças, mas ele tinha autoridade sobre os fenômenos da natureza. Uma vez os discípulos extasiados falaram uns para os outros assim: quem é esse aí? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Ele não somente tinha autoridade sobre a palavra, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre os fenômenos da natureza, mas ele tinha autoridade sobre o maior problema da humanidade, que caiu sobre todos nós. Qual é o maior problema? Que todo mundo tem medo: da morte. Uma vez, ele falou assim, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele cumpriu a palavra. Mandou tirar a pedra e mandou Lázaro sair do sepulcro. Que Deus maravilhoso. As pessoas extasiadas, espantadas, irmãos, viam que Jesus estava fazendo algo novo, algo que ninguém faria. E eles perguntavam uns para os outros: que é isso? Que nova doutrina é essa? Será esse o prometido que nós estamos orando por séculos?
Será esse o filho de Davi? Só que o entendimento que o povo tinha é de que Jesus ele viria no mesmo poder do rei Davi. Filho de Davi, o rei Davi. Eles pensavam que Jesus iria libertá-los do jugo opressor de Roma, dos impostos, da escravidão, e traria a glória novamente para o povo de Israel. Eles pensavam que Jesus viria nisso. Jesus ele veio sim para cumprir aquela palavra dos antigos lá, de que celebraria um novo pacto, uma nova aliança. E para comprovar isso aqui, acompanhe comigo na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e ao 25. Olha só o que Paulo vai declarar para a gente aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Coisa nova, irmãos. Ninguém nunca tinha feito isso. Alguém tinha feito isso? Reunido de pessoas, partido do pão. Coisa nova, doutrina nova. Versículo 25, semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O novo testamento. De fato, ele veio para cumprir um novo pacto, uma nova aliança e um novo testamento. Mas Jesus, ele não veio para libertar o povo de Israel e por extensão nos libertar do jugo opressor. O povo de Israel do jugo opressor romano. Mas Jesus, ele veio para libertar e nos libertar do jugo opressor do pecado. Pecado. Foi desse jugo opressor. Por isso que ele falou: um novo testamento no meu sangue. É esse jugo opressor que Jesus ele veio nos libertar do pecado, da morte e do juízo de Deus que se revelará. E aí a gente volta lá no texto que nós lemos inicialmente aqui. Marcos capítulo 2, 21 e 22, ele vai dizer: ninguém deita remendo novo, remendo de pano novo em roupa velha, de outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Jesus ele estava tentando explicar isso por meio dessa parábola a umas pessoas que haviam questionado ele anteriormente. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Vou tentar explicar rapidamente aqui. Uma pessoa pobre naquela época, e a gente sabe que as vestimentas daquela época não era vestimenta como nossa, bolsa, tudo, mas era uma roupa lisa. E uma pessoa pobre, ela não tinha condições de ficar comprando um monte de roupa. Uma pessoa pobre, ela comprava uma roupa ou recebia já uma roupa velha e usava, lavava, usava, lavava, usava, lavava. Aquele tecido daquela roupa, de tanto usar e lavar, já tinha se estendido. A Tati até falou para mim tomar cuidado porque tem costureiras aqui, ó. Vou falar sobre tecido, sobre costura. E às vezes aquela roupa rasgava. E aí, o que vai fazer? Não tem condições, a pessoa é pobre, não tem como comprar uma roupa nova. O que a pessoa fazia? Qual era o correto a fazer? A pessoa pegava um remendo, um pedaço de uma roupa velha e remendava a roupa velha. Quando ela fazia isso, ambos os tecidos se conservavam. E aí Jesus está dizendo aqui estava dizendo para os seus ouvintes: ó, ninguém pega remendo de uma roupa nova e coloca numa roupa velha. Em outras versões vai dizer que se uma pessoa fizesse isso, aquele remendo vai encolher, vai esticar as fibras daquela roupa velha e vai rasgar. E o buraco daquela roupa velha vai ficar maior.
Então são dois prejuízos. Primeiro, uma pessoa em sã juízo, a pessoa não vai pegar uma roupa nova e vai tirar um pedaço dela para remendar uma roupa velha. E se por acaso fizesse isso, a pessoa ia perder a roupa velha, porque abriu um buraco maior, e ia perder a roupa nova, porque fez um buraco na roupa. E Jesus estava dizendo, ninguém faz isso. A nova doutrina não combina com os preceitos antigos da antiga doutrina. É isso que Jesus estava falando. E aí ele, em ato contínuo, ele fala a outra parte. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte. O vinho novo rompe os odres e torna-se o vinho, e os odres estragam-se. E o vinho novo deve ser deitado em odres novos. O odre, irmãos, rapidamente aqui falando, que o tempo corre, o odre era uma espécie de bolsa de couro. Eles pegavam ali o couro, um animal que era morto, arrancava a cabeça, botavam um bocal, arrancava as patas e botava uma corda. E aquela bolsa servia para carregar líquidos. E costumeiramente as pessoas colocavam o vinho novo, aquele vinho que as pessoas já tinham acabado de pisar as uvas, pegavam o vinho novo e colocavam dentro do odre novo. Esse era o procedimento normal. E as pessoas sabem, né? As pessoas que apreciam vinho dizem que o vinho velho que é o vinho bom. E aquela pessoa pegava aquele vinho novo, colocava dentro do odre novo e guardava aquele odre lá por 2, 3, 4, 5 anos. E aquele vinho dentro daquele odre novo envelhecia junto com o odre. E ambos se conservavam. E aí Jesus está dizendo assim, ó, não se deita vinho novo no odre velho. Por quê? O odre velho já estava ressecado por dentro, já perdeu a sua elasticidade. E se uma pessoa fizesse o seguinte, depois que aquele vinho ficou velho, a pessoa pegou aquele vinho, levou para uma festa, o pessoal bebeu, tudo mais, e aquele odre velho estava lá. E se uma pessoa pegasse o vinho novo, e colocasse dentro do odre velho, o que acontecia? O vinho para ficar bom e passar por um processo de envelhecimento, ele passa por reações químicas, desprende gases, ele aumenta de volume. Aquele odre velho, ele já não tinha mais para onde se expandir. O que acontecia? Está dando para entender? É foi meio complicado até para me entender isso aí. Mas Deus abençoou a minha vida. Aquele vinho novo, ele se expandia dentro daquela bolsa e explodia, porque ele não tinha mais para onde esticar. Então a pessoa perdia o odre e o vinho se derramava, ficava sem os dois. E Jesus está dizendo, não combina o novo com o velho, a nova doutrina com a antiga doutrina. Na verdade, Jesus estava utilizando uma metáfora aí. Ele estava querendo dizer que tanto a roupa nova quanto o vinho novo era o evangelho, a nova aliança, o novo pacto, a nova doutrina. E tanto a roupa velha quanto o odre velho era a vida das pessoas e seus costumes antigos. E ele vai dizer assim para nós, inclusive hoje, para uma pessoa poder fazer parte do novo pacto, deve abandonar a velha doutrina, os velhos costumes ou uma vida de pecado. Tem que abandonar. E Jesus, quando ele trazia essas palavras, quando ele estava trazendo essas doutrinas novas, ele entrava em conflito direto com os doutores da lei, com os escribas, porque eles estavam presos na antiga doutrina. E na verdade, eu estava até conversando com o pastor, na verdade, Jesus, ele não veio para anular a lei. Ele não veio para anular a lei. Ele veio para cumprir a lei por nós. Olha aí, falamos na EBD, hein?
Ele veio para cumprir a lei por nós, porque na carta de Paulo a Romanos vai dizer para nós que nenhum de nós era capaz de cumprir a lei. A lei somente serviu de aio ou de caminho para a gente encontrar a Jesus. Nenhum de nós. Então ele veio para cumprir a lei por nós. Por isso que ele falou assim, ó, está consumado. Está consumado. Aquele que crê em mim será salvo. Certa ocasião, vou tentar resumir aqui. Certa ocasião, Jesus estava na sinagoga. E entrou uma pessoa com a mão mirrada. E aí Jesus perguntou assim: é lícito curar no sábado? Aquelas pessoas ficaram em silêncio, irmãos. Aí Jesus, quando a gente fala no quartel, pirou. Chamou: hipócritas, vocês são hipócritas. Porque qual de vocês que tendo uma ovelha que cai no buraco, não vai pular lá dentro para pegar a ovelha? Então é lícito, se é lícito você no sábado pular no buraco para pegar a ovelha, então é lícito também curar no sábado. E Jesus curou aquele homem. E a partir daquele momento, aqueles homens que acreditavam na doutrina antiga e deturpada, na verdade, procuravam ocasião para matar Jesus. E Jesus falou para eles bem assim, irmãos, ó, vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Sabe por que vocês estão enganados? Vocês estão interpretando de forma errada a lei. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado que foi feito para o homem. Vocês estão interpretando errado a lei. Está aqui quem é maior que o templo, está aqui quem é maior que o sábado. O Filho do homem, o Filho de Deus. Esses dias, até para corroborar aqui, estou olhando o relógio ali, eu assisti um vídeo na internet de uma mocinha aí de Israel que ela começa a falar sobre as coisas lá de Israel, né? Mostra a muralha, onde Jesus foi sepultado e tudo mais. E teve um dia que ela falou do sabate, o que eles fazem no sábado. E interessante que ainda hoje eles continuam observando a antiga doutrina, porque ela falou uma coisa absurda, irmãos. Eu fiquei impactado com aquilo, que no sábado, eles não podiam fazer absolutamente nada. E o absurdo que eu vi, tinha no apartamento dela, tinha um elevador, e a pessoa que observava o sábado, ela não podia apertar o botão ali para chamar o elevador, porque está ferindo o sábado. Olha só, as pessoas que não abandonaram a velha doutrina e tomaram para si a nova doutrina, que ainda observam a antiga doutrina. Anteriormente, Jesus ter falado essas palavras sobre o vinho novo, sobre o odre, ele havia também sido questionado acerca do jejum. E perguntaram para Jesus assim mesmo, ó: mestre, por quê? Os caras são tão cara de pau que não falam mestre ainda, né? Mestre, por que os seus discípulos não jejuam conforme os discípulos de João e dos fariseus? Questionando por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Só que a questão do jejum deles, irmãos, era um jejum religioso. Eles jejuavam, os judeus naquela época, eles jejuavam de 2, 3, 4 vezes na semana. Só que o jejum deles não era para eles consagrarem a vida deles a Deus, mas o jejum deles era para mostrar um parecer de santidade para as pessoas. Não era para eles consagrarem a vida para Deus.
E eles se cobriam de pano de saco e não tomava banho e ficava horroroso. E aí Jesus denunciou isso, trazendo a nova doutrina, o vinho novo. Olha o que Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus 6, 16 e 18, capítulo 6, versículo 16 ao 18. Olha o que Jesus vai dizer, trazendo a nova doutrina e a interpretação correta da lei. Quando jejuares, Jesus falando assim, ó, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Aí ele traz e apresenta o vinho novo para os seus ouvintes. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Não é aquilo que a gente faz para mostrar para as pessoas. Eu posso estar aqui na frente de vocês, dando uma de santão. Não é. Deus nos conhece no nosso particular. Deus nos conhece. Não adianta eu querer pintar aqui uma figura de santidade para vocês, que não sou. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. E eu sei que vocês não estão aqui para ouvir o homem falar, mas para ouvir Deus falar. Então a gente pede para que Deus fale aos corações. E essa prática, irmãos, ela foi denunciada pelo profeta por boca de Deus, Deus por boca do profeta, Deus pela boca do profeta Isaías. Essa prática errônea do jejum religioso e para cumprir uma formalidade religiosa. Isaías capítulo 58, acompanhe comigo aí o debate bíblico. Capítulo 58, versículos 5 e 7. Olha só o que Deus falou denunciando o jejum. Seria este o jejum que escolhi? Deus falando. Que o homem um dia aflige a sua alma e ele incline a sua cabeça como junco, como bambu, se incline, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Chamarias tu isso dia aceitável ao Senhor? Aí Deus, ele fala qual é o jejum que agrada a ele e o que ele considera dia aceitável a ele. Olha que bênção, ó. Ali atrás, ó. Vai acompanhando comigo. Versículo 6. Deus falando qual é o jejum que agrada a ele. Porventura, não é este jejum que escolhi? Olha o jejum. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas do teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do semelhante? Deus estava ensinando ao seu povo que o verdadeiro jejum e o dia aceitável ao Senhor não se constituía em atitudes religiosas e vazias, e sim o ser uma nova criatura. Quer se tornar aceitável diante de Deus? Quer se tornar aceitável diante de Deus? Você precisa se tornar uma nova criatura. Só assim. Não tem para onde correr. Caminhando para o final, tá, irmãos? E Jesus tentou explicar isso para um observador dos antigos costumes e da lei, Nicodemos. E tentou explicar isso. Ele tentou apresentar o vinho novo para Nicodemos. Nicodemos, em certa ocasião, chegou para Jesus e falou: Mestre, sabemos que tu és um mestre, né, um profeta vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que você está fazendo. Ninguém pode fazer.
Ninguém pode fazer se Deus não estiver com ele. Sabe o que Jesus respondeu para Nicodemos? Um observador da lei, acima de todo e qualquer suspeita, uma reputação ilibada dentro da sociedade. Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ao que Nicodemos respondeu: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha o que Nicodemos falou para Jesus. Pode um homem sendo velho voltar para o ventre materno? Nicodemos estava falando em reencarnação, irmão. Qual foi a resposta de Jesus? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando, não estava falando sobre reencarnação. Jesus estava falando sobre regeneração. E para comprovar de vez que Jesus ele não estava falando de reencarnação e sim de regeneração, no mesmo Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 12 e 13, vai falar assim para a gente: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Jesus ele não estava falando sobre reencarnação. Ele estava falando sobre regeneração, sobre uma nova vida, nascer de novo. E aí Jesus ele apresenta, pode falar assim, o suprassumo do vinho novo para Nicodemos, tentando explicar, né, a nova doutrina, a nova aliança, o novo pacto para Nicodemos. A partir do versículo 13. Na verdade, Evangelho de João 3, capítulo 3, a partir do versículo 13. Olha o que Jesus vai falar. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Segura aí agora, irmão. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí, os versículos mais maravilhosos da palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo para que porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Irmãos, não tem outro caminho para a gente chegar a Deus. E por que a gente precisa, por que Jesus estava enfatizando que a gente precisa nascer de novo? Por quê? Por quê? E a gente está se perguntando aí, por que tem que nascer de novo? Por quê? Porque o homem sem Deus está morto, irmãos. Está morto. A carta de Paulo aos Efésios vai falar assim para a gente, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andraste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, quando nós estávamos mortos, Ele apresentou o Evangelho para nós, a boa nova, o vinho novo.
Ele nos deu vida juntamente com Cristo. De novo aí, Felipe, EBD. Pela graça, falou muito, né? Sois salvo. Pela graça. Você precisa crer. Vou finalizar, irmãos. Não quero tomar mais tempo dos irmãos. E você pode estar se perguntando aí no seu lugar: será que eu nasci de novo? Curiosamente, eu já conversei com pessoas antigas de igreja, anos da igreja. Pessoas, pastor Joel falou hoje de manhã, o cristão batista tem certeza da salvação, mas curiosamente pessoas que por muito tempo na igreja e não tinham certeza da salvação. Irmãos, como eu falei anteriormente, e como Jesus tentou ensinar para Nicodemos, para a gente ver a Deus, não tem para onde a gente correr. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai. Ele é o caminho. A gente precisa, para a gente receber o vinho novo em nós, dentro de nós, que é o cumprimento da nova aliança, que é a salvação, que é a graça em nós, a gente precisa nascer de novo. E se você não nasceu de novo ainda, se você ainda não aceitou a Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a hora é agora. Ninguém verá a Deus se não nascer de novo. Você precisa se tornar um odre novo para que você possa receber em seu interior o vinho novo, que é o Espírito Santo de Deus. Você precisa. Não quero me delongar mais não, irmãos. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E você sabe que Deus está falando contigo. Você quer nascer de novo? Você quer ter acesso ao reino dos céus? Você precisa se tornar uma nova criatura em Deus. E aí você pode perguntar assim para mim: como pode ser? Como é que eu faço isso? Como se processa isso? O que eu faço? Último texto que eu vou ler para os irmãos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Olha a cola aí que o apóstolo Paulo fala para nós. Você que quer nascer de novo hoje. E você que está há bastante tempo dentro da igreja e não tem certeza da salvação e não sabe se nasceu de novo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É isso. É isso. Você precisa confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E quando você fizer isso, o poder do Espírito Santo de Deus vai vir sobre a sua vida. E você vai morrer e você vai nascer de novo, uma nova criatura em Deus e em Cristo Jesus. E terá acesso à glória eterna do Pai. Como eu falei, agora é o momento. E eu quero fazer esse convite para você. Se Deus está falando, se Deus falou com você, primeiramente, você ainda não aceitou a Jesus como o Salvador da sua vida. E você sentiu, você sabe, se Deus falou contigo, você sentiu, você sabe que Deus está falando contigo. Você sabe que Deus falou com você. Agora é o momento de você confessar, se você quiser nascer de novo. Eu queria convidar você que quer nascer de novo,
que quer ser uma nova criatura em Deus, que quer tomar parte. Agora é momento de batalha espiritual, igreja. Entre em oração aí, para amarrar as hostes espirituais, que não quer que pessoas se convertam a Cristo e tomem parte da vida eterna com Deus. Você que quer nascer de novo hoje, e tomar parte da salvação em Cristo, levanta sua mão assim bem alta. Levanta sua mão bem alta. Você quer nascer de novo? Não tem ninguém? Amém. Então eu posso considerar que todos aqui nasceram de novo. E a segunda palavra é: você que está há bastante tempo na igreja e você não tem certeza da sua salvação, Deus está falando com você, e você hoje quer ter essa certeza, se coloque de pé no seu lugar. Você que não tem certeza da sua salvação, e você quer hoje ter a certeza de que nascerá de novo uma nova criatura em Cristo Jesus, se coloque de pé no seu lugar. Todos aqui são nova criatura. Fico feliz. Um terceiro convite, irmãos. Esse aí, eu sou o primeiro. Eu levanto as duas mãos, pé. Todos aqui são nova criatura. Amém? Você declara que você é uma nova criatura, mas as tuas atitudes não têm condizido com a sua nova natureza em Cristo. E você tem um pecado ali que fica te perseguindo. Você não consegue largar aquele pecado. E você quer hoje vencer. Você quer viver de maneira digna com aquilo que você professa, de maneira digna de uma nova criatura em Deus. Você não quer mais pecar contra Deus, você quer viver uma vida reta diante de Deus todos os dias. Senhor, eu quero ler a Tua palavra. Senhor, eu quero Te buscar. Senhor, eu não quero mais andar em esfrieza contigo. Eu quero viver uma adoração todos os dias da minha vida diante de Ti. Se você tem sede de Deus, se você quer ser um verdadeiro adorador, se você quer buscar ao Senhor Jesus todos os dias e viver essa nova vida em Cristo, se coloque em pé no seu lugar. Eu sou o primeiro, eu posso ser o único aqui. Eu quero andar de forma digna pelo qual eu fui chamado. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E os céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Eu vou pedir para que o pastor ore pela gente. Pastor, ora pela gente. A gente quer andar como uma nova criatura. A gente não quer mais andar pecando. Vamos orar, queridos. Deus, Ele conhece cada coração que aqui está. Tenho certeza que essa palavra impactou o teu coração. E se você tem andado longe do Senhor, não adianta ter um nome, somente um nome de cristão. Tem que viver como cristão. Não adianta somente ser participante do hall de membros da igreja. Tem que ter uma vida em consonância com a palavra. Então que o Senhor nessa noite possa estar te dando esse renovo